perspectiva do Weber, mas a circunstância... A filosofia do Hegel tem sido considerada... O conhecimento da língua ao conhecimento. Como Le Breton era o grande... Agora, hoje nós temos o que eu chamei lá uma opção difícil, economia e política. E nós poderíamos, talvez, primeiro, lembrar a coisa de que, seguidamente, nós iremos enfrentar não apenas opções difíceis na perspectiva do Weber, mas a circunstância de que nele os opostos persistem e estão sempre em tensão. Não há solução para as oposições que ele venha a construir ou os dilemas que ele aponte na realidade histórica da sua época. E fica sempre a marca daquilo que já na semana passada eu tentava apontar, que é a primeira tensão entre instituição e agente, que encontra a sua expressão talvez mais forte na concepção que Weber apresenta daquilo que, à primeira vista, é pura e simplesmente instituição, que é o Estado. Vocês lembram aquela coisa, aquela solução um tanto surpreendente que ele dá para a questão do Estado, ao sugerir que se trata de um ente que se caracteriza pelo meio de que dispõe para se concretizar. E o meio, como nós lembramos, seria aquilo que costuma ser traduzido por violência, né? Curiosamente, há uma insistência do Weber em muitos momentos em realmente falar de violência. O exercício da coerção pela força física, a imposição pela força física, o que soa um pouco estranho, porque, afinal de contas, a pura força física é desprovida daquilo que importa ao Weber, que é sentido. Você não precisa de nenhum significado especial para obrigar alguém pela simples força física. Ela se impõe sem mais. Por isso que ela está assim a 2 passos dos recursos puramente naturais. Não é um recurso propriamente social. Não dispensa sentido. Fica estranho, então, porque a ênfase no meio, isso ainda faz sentido, porque ele, afinal de contas, argumenta que você não pode encontrar nenhum objetivo, nenhum fim característico, singularizado, que se possa atribuir ao Estado. Ele pode perseguir os mais diversos fins, então que fiquemos no meio. E o meio seria essa coisa, e aparece aqui uma palavra central, o monopólio, né, do recurso legítimo à força ou à violência. O monopólio vai nos ocupar logo mais à frente. Mas mesmo assim, fica algo, para mim pelo menos, desconfortável. E eu tenho a impressão que esse desconforto não vai se dissipar, mas talvez se atenue um pouco se nós consideramos que já nessa formulação se encontram os traços inseparáveis das 2 faces da reflexão weberiana. Por um lado, o Estado aparece como uma instituição, como um conjunto instituído de regras, de ordenações que, de alguma maneira, organizam a vida, neste caso, no interior de um território, porque a ideia de território é fundamental para falar de Estado. Mas aí é um quadro institucional, é algo instituído, é algo que tem uma densidade que permite a persistência ao longo do tempo. Bom, mas não é só isso. Que há a face agente do Estado.
E não falta quem argumente, e eu tenho a impressão de que não é um mau argumento, de que, ao falar do Estado, Weber está pensando mais no exercício de uma política externa do que de uma política interna. Ou seja, a questão básica não é a coerção sobre aqueles que estão no interior do território. A questão básica está na capacidade de mobilizar a força em relação aos de fora, em relação a outros estados. Isso, de fato, era a preocupação weberiana. No fundo, era isso que estava preocupando Weber. É a velha questão que eu já mencionei, de que a grande questão substantiva que nutre o conjunto do pensamento weberiano é o da Constituição, já em andamento, claro, naquela época, já na realidade presente, e consolidação da Alemanha como um Estado nacional poderoso, do Estado alemão como um ator internacional, um agente na perspectiva internacional, capaz de se valer, de se impor a outros Estados que eventualmente constituam ameaça à sua integridade ou eventualmente à sua expansão. Isso pesava na cabeça do Weber mais do que a questão de, vamos usar entre aspas, manter a ordem interna. Mas o que importa é, mais do que tudo, a dimensão do agente, do ator, daquele que é capaz de formular propósitos e persegui-los, procurando os meios adequados para tanto. Então a coisa fica um pouquinho menos chocante, no caso do Estado, se nós imaginarmos que ele não está pensando uma espécie de máquina opressora sobre a população dentro de um território, mas está pensando num grande ator no cenário internacional. E a visão do cenário internacional que ele tinha era, como não poderia deixar de ser, aliás, ainda dentro do velho esquema classicamente representado no pensamento do Thomas Hobbes, em pleno século XVII. Quer dizer, o Estado garante a paz interna, agora, externamente não há soberano. Ninguém garante a paz entre os Estados. Portanto, cada qual tem que se munir das melhores condições para se fazer valer diante de N outros concorrentes e eventuais adversários. Então, a coisa passa sempre para o lado do agente, das opções e da capacidade de se fazer valer, digamos assim, no limite da capacidade de se impor. A visão weberiana, deixe-me lembrar isso também, é uma visão senhorial. Ele está preocupado fundamentalmente com a capacidade de se fazer valer, de se impor, se necessário, mediante o domínio sobre terceiros. A visão dele é dos dominantes e não dos dominados. Que não dos dominados foi um exagero enorme, meu. Não há dominantes bem-sucedidos que não sejam amparados pela adesão de algum tipo dos seus dominados, pela legitimação das suas ações e por aí vai. Isso se vincula, na realidade, a uma dimensão fundamental da questão do poder, que, no meu entender, pelo menos fundamental, na perspectiva weberiana. É um dos muitos pontos em que a gente encontra um pouco a sombra do velho Maquiavel em Weber, que é a associação da ideia de poder à ideia da capacidade de tomar iniciativa. É isso que está em jogo. Quer dizer, o que importa a Weber é fundamentalmente quem é que tem capacidade de tomar iniciativa, quem é capaz de dar o primeiro passo, quem é capaz de buscar, eventualmente, novas formas de conduzir a vida, no limite, novos valores que fundamentem a condução da vida de muitos. Esse é o limite, está, no caso weberiano, associado a uma figura importante e controversa, que é a famosa figura da liderança
carismática, né? Da liderança altamente pessoal, de quem é aceito como líder pelas suas capacidades excepcionais, únicas, e que tem um papel fundamental. Quando aparece, é uma figura rara, quando aparece tem um papel fundamental. No limite, esse papel se traduz exatamente nessa capacidade de reorientar a vida dos homens, propondo novos fundamentos, propondo num contexto que, digamos, seja de uma sociedade altamente estratificada e escravista, propondo o valor da igualdade. Isso, se bem sucedido, reorienta a vida na sociedade inteira. Então, no limite da capacidade de iniciativa, nós temos essa, a de propor novos fundamentos, propor com êxito, com adesão de terceiros, propor novos fundamentos para a própria orientação da vida dos que aderirem, que no caso funcionam como os dominados. Na realidade, não se trata tanto de dominados quanto de seguidores, digamos. Aliás, o caso extremo da personalização e também da concentração da dominação, que é exatamente a da dominação carismática, pelo líder carismático, se traduz na presença de um séquito, não seguidores dispersos, mas um séquito, aqueles que são totalmente identificados com a figura de quem? Do líder. Porque o que está em jogo, eu insisto nisso, não é a imposição de cima a baixo, mas a relação é de estar à frente e seguir. Os dominados não são simplesmente oprimidos, eles seguem. Eles seguem a orientação que lhes é apresentada pelo príncipes, né? Aí eu não consigo não lembrar o velho Maquiavel, pelo menos na terminologia. Pelo príncipe, pelo que vai à frente. O príncipes vai à frente. O dominante, o dominador weberiano vai à frente. O que está em jogo, isso é uma expressão central em Weber, o que está em jogo é orientação. E orientação encontra a sua expressão mais acabada naquilo que também, já lembrei aqui, aliás, um termo típico do Weber, fundamental em Weber, que é o da condução da vida. E eu, se bem me lembro, já fiz referência que a dominação bem-sucedida, ela interfere na condução da vida de muitos, o modo como se conduz a vida. Então, isso me permite dizer uma coisa, que é a seguinte: se eu falo em condução da vida, e eu ponho ênfase nos agentes individuais, isso poderia ser traduzido como uma concepção que atribui a todas as pessoas a capacidade de, por sua conta, conduzirem sua vida. Uma espécie de autonomia universal. Essa não é a visão weberiana. A condução da vida de cada qual está, de alguma maneira, ligada à condução que é proposta pela dominação, pelos dominantes. Weber não é um pensador da autonomia. Ele é um pensador da heteronomia, das diretrizes, das normas e das regras que vêm de outros. Não de um ente impessoal qualquer, mas de outros. Daqueles que se apresentam como personificando a política, a religião e por aí vai. Então, não pensemos Weber como um homem que joga suas fichas na ampliação da autonomia. Não que ele não apreciasse, mas todo o esquema dele está construído, no entender dele, para fazer frente a uma realidade da vida conjunta dos homens que não aponta para a autonomia crescente e, pelo contrário, como nós voltaremos a discutir aqui, aponta para um aumento da heteronomia, um aumento da submissão a regras, máximas, ordens que não vêm
digamos, de dentro de cada qual. Agora, eu prometi falar de política e economia. E retomando essa mesma linha de reflexões. Alguém mais mal-humorado poderia dizer, bom, mas Weber supostamente era sociólogo, vamos falar de sociedade, em vez de ficar falando de política e economia. Afinal de contas, ele não escreveu a sua grande obra, ainda que póstuma, não é Economia e Sociedade, porque você pode encontrar na obra do Weber longas análises sobre política, Estado, processos políticos, constituição dos Estados, constituição das cidades independentes, etc. e tal. Você pode encontrar muita coisa sobre economia. Claro que um monte de coisas sobre religião, ainda que em muitas obras. Religião fica devendo mais para frente. Mas e a sociedade, onde é que ela fica? É um problema. Parece que agora eu que estou fazendo piadinhas, né? Não o tal autor, mas eu. Cadê a sociedade em Weber? A sociedade é um problema em Weber. Ela não comparece como um ente bem definido, claro, e que permita entender as coisas, explicar as coisas. A sociedade é o problema. A sociedade é, digamos assim, o ponto final da trajetória weberiana, e não aquilo que está posto logo no início com uma espécie de garantia de toda a reflexão. Quer dizer, se há, nesse ponto, dois autores muito diferentes, seriam Weber e o seu grande contemporâneo francês, Durkheim. A Durkheim, a sociedade está aí posta. E você tem que discutir o modo pelo qual ela orienta ou deixa de orientar a vida das pessoas. Para o Weber, ela não está posta. Curioso aqui, eu não resisto a lembrar uma formulação que eu acho muito interessante, muito estimulante, embora a rigor não se aplica ao debate sobre Weber. Mas é a reflexão de um historiador da ciência francês, o Canguilham. Ele está falando sobre organização. Ele diz, para o organismo, a organização é um fato. Para a sociedade, a organização é um afazer, un affaire, uma tarefa. A sociedade tem que realizar a sua organização. Ela não é ponto de partida, não é saída. De certa maneira, isso se aplica, ainda que indiretamente, ao que estou tentando dizer agora. A rigor não há sociedade em Weber. Há relações entre os homens que ganham persistência e ganham, sim, uma certa configuração ao longo do tempo. Há ordens sociais, para usar a linguagem dele. Há instituições, há entidades que têm essa característica de persistirem no tempo, que é um problema importantíssimo na perspectiva weberiana. Como ele leva a sério a coisa que importa a ação, e não qualquer ação, mas aquela que leva em conta a ação do outro, uma ação que se preocupa com o que o outro está procurando, qual é o sentido da ação do outro, a isso voltarei também daqui a pouco, como a ênfase está em processos de ação, mais do que nos condicionantes e objetivos desses processos, há um problemão constante na perspectiva weberiana, que grande parte das preocupações dele vão na linha de tentar entender essa grande questão. É a questão da persistência de linhas de ação. Ele chega a dizer que o grande problema da economia é em nome do que as ações econômicas persistem ao longo do tempo, se reproduzem, se repetem. Isso eu prometo, realmente prometo, retomar na semana que vem, quando nós discutirmos, inclusive, a questão
da seleção, que é uma coisa interessante. Mas o problema mesmo que deriva de todo o equipamento conceitual e do encaminhamento da reflexão weberiana é em nome de que ações persistem no tempo. São duas questões, na verdade. Essa e uma outra é em nome de que ações que são individuais, a rigor, se multiplicam. Se multiplica. Isso é um problemão. Como é que uma determinada conduta se converte, para usar a linguagem dele, numa conduta de massa? De massa. Mas veja, nós temos problemas que são característicos. Se a ênfase está na ação, eu tenho que encontrar, para os casos que me importam, alguma explicação para a circunstância de que uma ação que poderia ser de 2 ou 3 indivíduos se espalha, se torna de massa. Isso não é automático, não é um processo automático. Não há nada que garanta isso de antemão. Aliás, deixe-me lembrar isso. Em Weber, nada está garantido de antemão. Nada. Isso é o mundo weberiano é um mundo em fluxo, em processo, em que nada está garantido de antemão. Você sempre tem que admitir a possibilidade de outros rumos, desvios, eventos inesperados de toda sorte, ou, eventualmente, no caso limite, a irrupção de uma figura poderosíssima, politicamente poderosa, que seja capaz de dizer não é nada disso, é de outro modo, e encontrar quem o siga nisso. Os grandes líderes religiosos e políticos e por aí vai. Até, no limite, isso. Você nunca sabe com segurança qual vai ser o desenrolar das coisas. Agora, você tem razoável probabilidade para admitir que determinados processos vão continuar do jeito que estão. Quer dizer, há razoáveis razões para dizer que a empresa de tipo capitalista, que se organiza em busca de lucro, etc. e tal, existe, se desenvolve ao longo de vários séculos e não há razão nenhuma para imaginar que amanhã ou depois ela desapareça. Quer dizer, ela encontra, a essa altura, sólidas condições para a persistência. Agora, com que natureza isso, que tipo de efeito isso terá sobre os homens, isso vale a pena ser examinado. Bom, a análise do tipo weberiano pega tendências. Não tem como fazer previsões firmes, mas pega tendências. No limite, são tendências que usam o célebre recurso dos economistas, né? Mantido tudo o resto como está, ceteris paribus, a tendência será essa, né? E não tem muito como escapar disso. Você tem que fazer simplificações brutais. O preço que você paga na sua análise, quando você recusa garantias prévias, estabilidade prévia, organização prévia, é fazer enormes simplificações na análise, porque você se defronta com uma variação tão grande de linhas de ação, de orientações possíveis, de agentes possíveis e tudo mais, que se não fizer cortes brutais, você simplesmente se perde. Essa é uma das características desse tipo de pensamento. Tanto que ele opera o tempo todo com construções analíticas, né? Nunca fala de homens concretos, né? Nem pensa em se aproximar de homens concretos. Fala de uma construção de certos tipos de agente, com certos tipos de ação. Ou seja, só pega aquilo que é característico, digamos, da ação empresarial racional. E deixa de lado que os empresários de carne e osso, evidentemente, não passam a sua vida só calculando qual vai ser a taxa de retorno de tal ou qual investimento. Mas não há outra saída. Tem que atribuir analiticamente uma consistência às ações dos homens que elas não têm na realidade empírica, como a gente sabe. Mas como é que você vai lidar com
seres humanos, analisando a orientação que esses seres humanos imprimem à sua ação. Vamos agora, pelo menos nesse momento, entender sentido da ação como a orientação que os seres humanos imprimem às suas ações. Imprimem em pensamento. Como é que você vai lidar com criaturas desse tipo, pegando a multiplicidade assustadora de pequenos atos que se atropelam o tempo todo na vida das pessoas. O sujeito que anda na rua chutando tampinha, pensando no jogo de futebol de ontem, na Maria que está meio estranha ultimamente, e no trabalho que fará em seguida. Eu sou obrigado a me concentrar provavelmente no trabalho que ele fará em seguida, para de atribuir uma consistência que empiricamente ele não tem, né? Não deixa de ser um pouco paradoxal que a análise que mais se preocupa com as ações significativas dos homens é obrigada a fazer os cortes mais brutais na figura analisada, né? Deixa todo o resto, mas enfim. Agora, sociedade fica com uma espécie de sombra que vai emergindo aos poucos, mas que não ganha caráter organizado ao longo da análise, a não ser com referências pontuais, que o Weber chamaria de ordens sociais. Digamos, você pode falar das instituições jurídicas e ter algum fundamento para isso. Pode falar na empresa, ter algum fundamento para isso. Mas a sociedade abrangente você não encontra. Então vamos ter que pegar pela borda. Um pouco é o que o Weber faz. Ele vai trabalhar com várias dimensões da convivência dos homens para ir traçando as grandes referências que permitam, em algum momento, falar num ente chamado sociedade. E aqui, se me permitem, eu talvez esteja antecipando, certamente estou antecipando coisa que gostaria de retomar, mas há uma espécie de ironia, um paradoxo muito grande no conjunto do pensamento de um autor como Weber, que consiste no seguinte: toda ênfase dele está na multiplicidade de ações significativas dos homens. Portanto, na possibilidade de que essas ações se orientem para os outros sem ficarem logo de cara subordinados a alguma grande ordenação que seria dada por uma sociedade plenamente estruturada e por aí afora. Tudo funciona nesses termos. Quer dizer, essa é a base, mais exatamente. No entanto, a via que ele escolhe, por razões que ele lá tenta justificar, para analisar o que de fato tende a ocorrer ao longo do tempo, nas formas de convivência que os homens vêm construindo e estão construindo à nossa volta, essa via enfatiza a ação de tipo racional. A ação que rigorosamente é capaz de avaliar meios, que tem em vista os fins propostos, que é capaz de ordenar as sequências de atos de tal maneira que eles ganhem o máximo de eficácia e por aí vai. Acontece que, à medida que se expande a presença das ações de tipo racional, elas vão se articulando entre si, por força mesmo da sua lógica interna, por força da sua própria racionalidade, e vão, sim, tecendo uma rede cada vez mais fechada de referências recíprocas. De tal maneira que, aos poucos, os homens que eram eles os agentes dos atos racionais acabam se defrontando
com uma malha, uma rede de referências racionalmente referidas umas às outras, que escapa ao seu alcance e ao seu domínio. Ou seja, de alguma maneira, tomando como ponto de partida os indivíduos e não a sociedade, você corre o risco de enfrentar, no fim do caminho, uma sociedade mais impiedosamente fechada do que qualquer outra que se tenha jamais imaginado. O império pleno do entrelaçamento das ações racionais. É um paradoxo esse. Weber, isso, claro que a gente vai também voltar a isso, isso não causava nenhuma alegria muito grande no Weber, intuir que isso estava acontecendo. Mas que isso acabe marcando a sua trajetória está dado logo no começo, quando ele enfatiza a ação e dentro das ações enfatiza as que têm caráter racional. Então, lá no horizonte desenha-se sim uma coisa chamada sociedade. Um conjunto articulado, estruturado de orientações de conduta, no caso de caráter racional, que se impõe aos homens, que se impõe a eles, que, digamos, dispensa todo o trabalho de procurar por sua conta encontrar os melhores rumos para a sua ação. Agora, esse é o horizonte lá na frente. Por enquanto isso não se concretiza, nós temos que falar em, digamos assim, formas parciais, pontuais de organização, e não de uma coisa abrangente que envolve tudo. Bom, aqui não tenho como escapar, não tenho mesmo como escapar a uma referência a um texto específico do Weber, que muitos dos senhores conhecem bem, em que ele coloca a questão da dimensão econômica, da dimensão social e da dimensão política das formas de convivência, das formas de associação dos homens. E fala de 3 entes que caracterizam isso. E aí ele vai introduzir a ideia da classe social, vai introduzir a ideia do que se costumou chamar de estamento, que é uma expressão esquisita, vem dos textos em espanhol que foram adotados aqui no Brasil, mas seria aquilo que do antigo regime europeu seriam os estados, não o Estado Nacional. Os grupos os grupos humanos articulados em torno de uma concepção compartilhada de honra e de valorização da convivência entre si. Um estamento, eu já antecipei agora, é isso. Ou seja, a dimensão social contraposta à dimensão econômica que é a da classe. E contraposta à concepção política que ele vai caracterizar como partido, ela tem essa característica. Ela, digamos, encontrou a sua expressão mais acabada nas sociedades pré-revolucionárias europeias, na forma dos chamados estados, os États, e que se traduz também como estamento, mas persiste como tal. É bom eu já lembrar, desde logo, que estamento, na perspectiva weberiana, não é uma coisa do passado, é uma coisa que persiste no presente e convive com a presença das classes sociais. Eu digo isso, desde logo, pelo seguinte: isso tem a ver com um eventual exame que nós tentássemos fazer de análises
sobre sociedades como a brasileira. Nós encontraremos várias análises que dizem o seguinte: um problema básico da modernização de uma sociedade como a brasileira, e do avanço e do desenvolvimento, consiste em sair do nível dos estamentos e constituir inteiramente as classes sociais. Isso é muito forte nos autores que, de alguma maneira, têm uma inspiração marxista. Fundamentais autores fizeram isso. Da perspectiva do Weber, não dá para sustentar isso. Porque em Weber, classe e estamento convivem. São dimensões diferentes da vida social. Eu posso participar de um grupo que se associa em nome de compartilhar uma certa concepção do que é bom, do que é válido, da honra de pertencimento a isso, e que gera uma série de mecanismos para aproximar os de dentro e manter fora os de fora. Eu posso, enfim, viver no estamento. E, de alguma maneira, se vocês olharem à sua volta, nós fazemos isso o tempo todo. Vocês vivem, dê uma parada e pense, vocês vivem em condições que, de alguma maneira, particularizam um certo estilo de vida, particularizam uma certa concepção de como melhor agir, particularizam a capacidade que se tenha de convivência próxima. Weber falava muito da comensalidade. Você não traz qualquer pessoa à sua mesa. Casamento, etc. Todos os membros das mais avançadas sociedades vivem em grupos, em associações com essas características. A ideia básica é de se compartilhar um certo estilo de vida. E a ideia básica também é de que alguns, como nós, podem fazer isso e outros estão fora. Há uma questão de inclusão e exclusão intrínseca à dimensão propriamente social que o Weber chamaria de estamento, a dimensão estamental. Isso convive perfeitamente com a dimensão econômica, que é o que o Weber chamaria de classe social. Classe social, para ele, é realmente um conceito classificatório. Classe social é o conjunto de pessoas que compartilha uma certa capacidade ou possibilidade de encontrar oportunidades de vida, de satisfazer necessidades no plano econômico, no plano da distribuição de bens materiais. O estamento tem a ver com uma outra distribuição, a distribuição de estilos de vida, de honra, de honrarias e por aí vai. A classe social tem a ver com a distribuição de bens, mas no sentido de que o acesso a esses bens define certas oportunidades de vida, que são diferenciadas, conforme o maior ou menor acesso à propriedade, conforme o maior ou menor volume de bens disponíveis e por aí afora. Mas é, fundamentalmente, um conjunto de pessoas. Como diria o velho Weber, uma classe é um conjunto de pessoas que compartilham uma certa situação econômica e tipicamente isso se dá no mercado. Uma classe social, que é um fenômeno econômico, é um conjunto, portanto, é uma coisa classificatória, um conjunto daqueles que compartilham certas oportunidades de vida no interior do mercado. Mais acesso a bem, menos, mais propriedade, menos propriedade, etc. e tal. Mas não é uma forma de associação. Os membros da classe não estão se associando continuamente. Eu simplesmente faço parte, como diria o velho Weber, faço parte das classes burguesas. Significa simplesmente que ele tinha uma certa oportunidade de condução da sua vida que era a do burguês. Mas não significava que ele estivesse continuamente compartilhando sua existência com outros burgueses. Quando compartilhava, fazia isso não como membro de classe, mas como membro do estamento. Aí sim, aí ele se associava a outros, portanto, o estamento é uma forma de associação. Ela aproxima, ela gera laços, ela gera
interações, gera convivência e por aí vai. O truque de Weber é jogar com esses dois níveis e dizer, são realidades de caráter diferente, mas que convivem, e com isso ele põe em xeque, primeiro, nisso, ao formular esses termos, ele tem um componente, ainda que não explícito, de confronto com a herança do Marx. Muitas vezes ele está dialogando com Marx. A primeira coisa que é confronto é ele dizer, olha, a classe é classe. Não brinca que classe é simplesmente classificação. É um conjunto de indivíduos. Classe não é uma forma de associação. Quando ele diz isso, ele está batendo de frente com a concepção marxista que pensa a classe como o protótipo da forma de associação sobre o capitalismo. Ele está dizendo não. É simplesmente o conjunto daqueles que compartilham oportunidades no mercado. Pronto. A outra coisa é dizer, olha, estamento é uma dimensão social perfeitamente normal em qualquer tipo de sociedade. Não queira imaginar que as formas de compartilhar estilos de vida, etc., serão substituídas pela crescente prevalência da inclusão no mercado e das relações que se estabeleçam no interior desse mercado. Por exemplo, a ideia de que sair do âmbito fechado e repetitivo do estamento e entrar na classe significa mobilizar novas formas de confronto, de competição e de conflito que poderão ter importantes efeitos na própria dinâmica da sociedade e na sua eventual transformação. Eu dizia, olha, a competição ela ocorre fortemente dentro do mercado. Ela não associa ninguém, mas ela ocorre. O confronto, a luta, ocorre o tempo todo. Não é só luta de classe, luta de todo tipo. Disputa pesada por recursos escassos. Acontece o tempo todo. Mas diz ele, olha, no fundo, a luta travada pelo burguês industrial, por exemplo, na área produtiva, não é tão forte em relação aos seus trabalhadores quanto em relação àquele que oferece financiamento para a sua atividade. O grande adversário com que se compete o tempo todo não é o sindicato dos trabalhadores, é o banqueiro. E ele aponta como a coisa caminha no sentido de uma prevalência do setor financeiro, o que não deixa de ser divertido para quem pensa condições atuais do desenvolvimento do capitalismo. Ele vê a ênfase não no setor provavelmente produtivo, mas no setor que permite a produção, financia a produção. O que não significa que ele fosse indiferente àquilo que o seu colega, o economista Schumpeter, tinha apontado, o colega mais jovem, a Schumpeter era bem mais jovem, tinha apontado com relação ao empresário no sentido estrito, especialmente o empresário produtivo, que é a sua capacidade inovadora de fazer novas combinações dos fatores de produção e gerar, portanto, novos produtos, novas formas de organização da produção e por aí vai. Weber não era indiferente a essa dimensão, mas ele não via a classe como constituindo uma nova forma de associação que substituísse o famoso estamento e nem via os confrontos como se polarizando cada vez mais entre produtores diretos e os famosos proprietários dos meios de produção, né? O proprietário do dinheiro, para ele, é realmente muito importante, né? O financiador da coisa.